O Supremo Tribunal Federal volta a afastar Aécio Neves do Senado. O político tucano não poderá sair de casa à noite. A polícia pede que moradores da Rocinha denunciem criminosos. E diz que chefe do tráfico escapou do cerco à favela. Se ele quiser efetivamente sair vivo disso, ele vai ter que se apresentar à Polícia Federal ou à Polícia Civil, à Polícia Militar. 8 vítimas reconhecem homem acusado de estuprar e roubar mulheres em Guarulhos, na Grande São Paulo. Empresário gaúcho do ramo de segurança é morto por assaltantes ao chegar em casa. Moradores da ilha de Marajó desenterram carne de boi condenada pela vigilância sanitária. Trem arrasta homem que tentou cruzar linha férrea a pé. Segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer é lida na Câmara. CPI aprova a quebra dos sigilos bancários de delatores da JBS e de ex-procurador do Ministério Público. Tribunal aumenta em 10 anos a pena para o ex-ministro José Dirceu e absolve o ex-tesoureiro do PT. Príncipe Harry da Inglaterra aparece pela primeira vez em público com a namorada. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia tenta localizar novas vítimas de um homem suspeito de roubar e violentar mulheres em Guarulhos, na Grande São Paulo. O criminoso está preso e já foi identificado por 8 vítimas. Portões automáticos e um sofisticado sistema de segurança não impediram a ação de assaltantes que terminou numa tragédia em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Os ladrões invadiram a casa de um empresário para roubar o carro da vítima. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Esses últimos dias de setembro vão ter mudanças no tempo no centro-sul do Brasil. São Paulo e Belo Horizonte devem ter chuva depois de um longo período de estiagem. Tem muita nebulosidade de norte a sul do país e, dessa vez, a frente fria tem força para espalhar os temporais. Setembro vai terminando com ventania e até queda de granizo nos 3 estados do sul. O tempo muda também no sudeste, que amarga um longo período de seca. Em São Paulo, já chove nessa quarta-feira. Em Belo Horizonte, na quinta, depois de 105 dias de secura na capital mineira, também vai cair água. A chuva ainda avança pelo centro-oeste e chega a Brasília, que já tem mais de 4 meses de estiagem. O norte e o nordeste seguem do mesmo jeito, com uma ou outra pancada em meio ao calorão. Aliás, só não fica muito quente em Curitiba e em Porto Alegre, onde faz 24 graus. No resto do Brasil, máximas bem perto dos 40. Agora, na costa brasileira, uma onda de encare de baleias tem deixado os ambientalistas em alerta. Desde o começo do ano, 97 apareceram nas praias e só 2 sobreviveram. É o maior número de casos dos últimos 15 anos. Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos estão preparados para enfrentar militarmente a Coreia do Norte. Enquanto isso, o governo do ditador Kim Jong-un reforçou a defesa no leste do país. A segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer foi lida hoje no plenário da Câmara dos Deputados. A leitura levou mais de 5 horas. Temer deverá ser notificado amanhã. A CPI mista da JBS aprovou hoje 15 requerimentos de deputados e senadores, entre eles a quebra dos sigilos telefônicos dos executivos Joesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis e Silva. Também foi aprovada a quebra dos sigilos bancário, telefônico e de e-mail do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que passou a trabalhar para o grupo empresarial. E nós voltamos a falar da violência no Rio de Janeiro. No 5º dia do cerco militar das Forças Armadas, moradores da Rocinha se queixam das restrições que têm passado. Eles se reuniram com lideranças da favela e também com a polícia para pedir ajuda. Em Brasília, a nova Procuradora-Geral da República falou da crise na segurança pública no Rio de Janeiro. O repórter Daniel Adjuto acompanhou a primeira coletiva de Raquel Dodge. Oi, Daniel, boa noite. Obrigada, Daniel. E você vai ver a seguir no SBT Brasil, ex-ministro Antônio Palocci pede desfiliação do PT e diz que Lula sucumbiu ao pior da política. O Supremo Tribunal Federal nega a prisão do senador Aécio Neves, mas decide pelo afastamento dele do mandato. Você vai ver já já.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal acaba de negar o pedido de prisão do senador Aécio Neves feito pela Procuradoria-Geral da República. Mas a maioria dos ministros definiu que Aécio deve ser afastado do mandato e impôs outras restrições ao senador do PSDB de Minas Gerais. Recibos de aluguel apresentados pela defesa do ex-presidente Lula contêm datas que não existem. Os documentos foram entregues para comprovar o aluguel de um apartamento pela ex-primeira-dama Marisa Letícia. Sobre os recibos apresentados com datas inexistentes, a defesa do ex-presidente diz que isso não tem relevância para o valor dos documentos como prova e que indicam que Dona Marisa fez o pagamento dos aluguéis. A defesa diz ainda que a tentativa de transformar os recibos no foco da ação demonstra que o Ministério Público não encontrou qualquer materialidade para sustentar as acusações contra o ex-presidente. Em nota, Lula diz que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. Está conosco hoje aqui, ao vivo, o Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Nascimento. Boa noite, Carol. Boa noite. Ô, Kennedy, qual é o pano de fundo dos elogios do senador Roberto Jucá, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, como um excelente quadro eleitoral para 2018, hein? Ora, Kennedy, qual é o impacto político para o PT dessa carta de desfiliação, então, do Antônio Palocci e para o PSDB da decisão do Supremo em relação ao Aécio Neves? Carol. Os senadores acabam de aprovar a criação de um fundo para financiar as campanhas eleitorais. E nós vamos até Brasília, onde nesse momento acontecem as discussões sobre a reforma política. Boa noite, Thiago Nolasco. Obrigada pelas informações, Thiago. E você vai ver a seguir os gols da Liga dos Campeões da Europa? O brasileiro Felipe Coutinho marca para o Liverpool no empate contra o Spartak. Não saia daí, nós voltamos já já. O SBT reuniu especialistas em São Paulo para falar sobre o consumo. Também foi abordado o comportamento dos brasileiros fora dos grandes centros urbanos. Boa noite. Uma ótima noite para você.